Olá, muito boa noite a todos, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, aonde você esteja. Meus queridos, hoje, uma vez mais, estamos aqui para darmos continuação deste propósito de leitura da Bíblia Sagrada. Este propósito que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer para você, para edificar a minha vida, para edificar a sua vida, para nos fortalecer, para nos revestir da tua graça e do seu poder através da leitura da Bíblia Sagrada. Um ato, meus queridos, que é muito difícil, é muito delicado nós termos a obediência de leitura da Bíblia Sagrada, de termos o hábito de leituras da Bíblia Sagrada, porque, como eu já disse, é uma guerra constante, é uma batalha espiritual muito grande. Satanás, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você acredite que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não quer, ele não deseja que você tenha ânimo, tenha desejo de conhecer as promessas reveladas na Bíblia Sagrada através do nosso Deus Todo-Poderoso, através do nosso Jesus maravilhoso. Meus queridos, uma vez mais, nesta noite, estou aqui para cumprir este propósito. Hoje, no 18º dia deste propósito de leitura da Bíblia Sagrada, iniciaremos a leitura do livro do Êxodo. Livro do Êxodo, vamos fazer a leitura do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro do Êxodo. 18º dia deste propósito de leituras da Bíblia Sagrada. É um propósito diferente de todos os outros que você vê nas redes sociais. Eu não estou aqui para me engrandecer. Eu estou aqui para ser um canal de bênção para a tua vida e trazer também um fortalecimento, um incentivo a você que tem dificuldade de ler a Bíblia Sagrada. Você que tem dificuldade de ler a Bíblia Sagrada em casa, sozinho, o Senhor colocou ao meu coração esta iniciativa para eu e você lermos a Bíblia Sagrada juntos, cumprirmos este propósito juntos, e o Senhor há de nos abençoar. Tivemos uma experiência linda na leitura do livro do Gênesis, que finalizamos ontem. E hoje iniciaremos a leitura do livro do Êxodo. Êxodo significa a saída. Gênesis significa o início. Livro do Êxodo significa a saída. E antes de eu iniciar a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 1, eu quero ler uma breve reflexão finalizando o livro de Gênesis, a história do livro do Gênesis que nos trouxe ensinamentos maravilhosos. Eu quero finalizar, trazer uma breve reflexão para nós
do livro da história, do livro do Êxodo, e exatamente do personagem de José. A reflexão diz assim, a epígrafe ali diz assim, o título diz, Entre você e Deus. Diz assim, entre você e Deus. Querido Deus, será que o Senhor pode mesmo usar meus erros para promover o bem? Deus usou aquelas coisas terríveis que os irmãos de José fizeram com ele para que várias vidas fossem salvas, incluindo a deles. Por isso, faz todo sentido Deus usar seus pecados também, especialmente se você disser a ele, eu fiz mesmo tudo errado. Por favor, me perdoe. Deus não é um policial. Ele é um pai que está trabalhando para fazer de seu reino um lugar santo. Ele pode usar o que você tem de pior. Ele pode usar o que você tem de pior. Mas tente imaginar o que ele seria capaz de fazer com o melhor que você tem para oferecer. Olha que lindo essa reflexão. Finalizando o livro do Gênesis, tá? Essa reflexão de hoje. E agora, meus queridos, eu vou ler a introdução do livro do Êxodo. Esta Bíblia que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional e ela tem uma introdução diferente do livro dos livros. Diferente, a introdução diferente da Pentecostal, da Thompson. E é muito bacana, é muito lindo a introdução do livro do Êxodo. Hoje iniciaremos a leitura do livro do Êxodo. E esta versão que eu tenho, que eu estou usando aqui, a Bíblia da minha esposa, é a Nova Versão Internacional e ela é de melhor entendimento, a introdução dela, e ela tem uma introdução de cada livro da Bíblia, ela tem uma introdução bem bacana para nós refletirmos. Desde já, antes de eu iniciar esta leitura, desde já eu quero mandar um grande abraço na paz do Senhor Jesus para Andréia Van de Koken. Andréia Van de Koken, um grande abraço na paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família. Também quero mandar um grande abraço para a minha nora Atelita Oliveira, esposa do meu filho Bruno. Eles moram lá em Matelândia. Um grande abraço a vocês, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Amo vocês, amo meu filho Bruno, amo minha netinha Isabelle. Um grande beijo para vocês no fundo do meu coração. E também um grande abraço na paz do Senhor Jesus para o meu tio Sérgio Dal Ponte, lá em Matelândia. Está ligadinho desde o início, ele, a minha tia Lourdes Dal Ponte, a minha bisa Leocádia. Desde o início deste propósito, pense em dois servos fiéis, que é o meu tio Sérgio e a minha tia Lourdes Dal Ponte. Desde o início, quando eu iniciei este propósito de leitura da Bíblia Sagrada, eles estão ligadinhos, estão junto comigo nesta leitura, estamos aprendendo junto, estamos recordando algumas coisas juntos, estamos aprendendo muitas coisas juntos. Esses dois, ó, igual aquele programa que tem na televisão, aquele quadro, para esses dois eu tiro o chapéu e oro muito por eles. É o meu tio Sérgio Dal Ponte, a minha tia Lourdes Dal Ponte e a minha bisa
vó Leocádia, bisavó Leocádia. Ligadinho desde o início desse propósito, tá bom? Mas, no geral, eu oro por todos que estão ligadinho comigo neste propósito maravilhoso. Então, meus queridos, ontem finalizamos a leitura do livro do Gênesis. Hoje vamos dar início à leitura do livro do Êxodo, tá? Êxodo significa saída. E eu vou ler a introdução aqui da minha Bíblia, Nova Versão Internacional, que é a tradução, né? Que nos diz assim: hoje nós vamos ler o capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Gênesis, do Êxodo. E a introdução da minha Bíblia diz assim, preste atenção por gentileza. Pega a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1 ao capítulo 3. Arrume teu celular aí certinho, para você me ver bem aí, tá bom? Enquadra bem eu na tela aí do celular. E eu vou ler aqui a introdução da minha Bíblia. O texto, a introdução diz assim do livro do Êxodo. Com o tempo, depois da família de José se mudar de Canaã para o Egito, eles tiveram muitos filhos, netos e bisnetos. Eram tão numerosos que o faraó, rei, ficou com medo de que os israelitas se levantassem contra ele. Por isso, foram transformados em escravos e obrigados a realizar os trabalhos mais desgastantes e cruéis. Vou dar um ponto, tem um ponto final aqui, vou dar uma pausa. A introdução do livro do Êxodo, o início do livro do Êxodo, quando o povo israelita foi colocado a escravo, quando o faraó se levantou contra o povo israelita, que viu que o povo israelita estava crescendo demais na terra do Egito, aqui José já tinha morrido e o rei faraó, que era o rei do tempo, que era o faraó do tempo de José, ele já tinha morrido também. Aí por isso que esse faraó aqui ficou com inveja, começou a observar que o povo israelita, a família de José, estava crescendo demais na terra do Egito. Aí Faraó colocou eles, se levantou contra eles, com medo, achando que eles iam derrubar o poder dele, e se levantou contra o povo de José e colocou o povo de José como escravos. E nos piores trabalhos, no decorrer do livro do Êxodo, nós vamos ver, nós vamos entender isso, tá bom? Começou obrigados a realizar os trabalhos mais desgastantes e cruéis. O faraó chegou a ordenar que os filhos dos israelitas fossem mortos ao nascer. Uma mãe salvou o seu bebê e, ao colocá-lo dentro de um cestinho e deixá-lo flutuando no rio. O livro de Êxodo é a história desse garotinho Moisés e dos israelitas. Quando Moisés cresceu, Deus o usou para libertar os israelitas e conduzi-los à terra que Deus prometera aos seus ancestrais. Êxodo também é a história, é a sua história. Tem a ver com a sua iniciativa de pedir a Deus que livre sua vida de tudo quanto a separa dele. Deus tem a ver com todas as reclamações e rebeliões pelas quais você passa durante o processo. O melhor de tudo é que Êxodo
mostra como Deus sempre se preocupa com você. Olha que lindo. Ensinando o que fazer para ficar cada vez mais perto dele. Não importa quão longe você vá. Amém? Aqui é a introdução do livro do Êxodo na minha Bíblia, Nova Versão Internacional. Capítulo 1 do livro do Êxodo. A epígrafe diz: a opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivesse suas próprias famílias. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas.
Um grande abraço, meu grande amigo Adilson Miranda. Está viajando, motorista. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. O menino da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, às margens do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Versículo 11. A epígrafe diz: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhe perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem.
Então lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o Senhor clamou, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 3. A epígrafe diz: Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aleluia. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura. A terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aleluia. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque,
o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heteus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, finalizamos aqui o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 da leitura do livro do Êxodo, neste 18º dia de leitura da Bíblia Sagrada. Amanhã estaremos lendo capítulo 4 ao capítulo 7, no 19º dia, amanhã, tá bom? Então amanhã estaremos aqui neste mesmo local, vamos dizer assim, e eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você compartilhe esta live, eu quero que você comente nesta live, e que o maior número de pessoas venha visualizar esta live, este vídeo, para que a palavra de Deus venha fortalecer, venha revestir e venha animar as pessoas através da leitura da Bíblia Sagrada. Porque, como eu disse desde o início, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos fortalece, ela nos dá vida, ela nos vivifica. Então, meus queridos, hoje finalizamos a leitura do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Êxodo. Uma história muito linda, quando Deus levanta um homem para libertar o seu povo do Egito. O povo que estava na opressão, um povo que estava no sofrimento como escravo. Deus levanta Moisés como libertador deste povo. No decorrer da leitura do livro do Êxodo, você vai ver como Deus é maravilhoso. O que eu aprendo, o que eu aprendi e o que nós aprendemos na leitura desses 3 capítulos da Bíblia Sagrada.
que, primeiro, não adianta você esconder os seus erros. Segundo, mesmo depois de você cometer um erro, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Terceiro, Deus vai usar você para ser referência na vida de pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. A história que nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Êxodo, Jane Machado, um grande abraço, minha querida. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Meu irmão Antônio, amigo Antônio Rodrigues, um grande abraço. Terceiro, Deus vai usar a tua vida para libertar pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. E quarto, em meio à opressão, ao meio à dificuldade, à tristeza, a choro, a pranto, a lamentos, Deus vai ouvir a tua oração. Nós observamos nesse texto que nós lemos que Deus, o erro de Moisés de ter matado o homem, o egípcio, ele tentou esconder e não conseguiu. Alguém viu, porque Deus não deixa nada em oculto. Ele foge para livrar a sua vida, porque Faraó iria matar ele. Ele temeu que Faraó soubesse e iria matar ele, ele fugiu. Mesmo ele sendo fugitivo, no meio de um erro que ele cometeu, Deus aparece para ele e fala com ele. E depois Deus diz para ele que ele ia ser o libertador do povo hebreu que estava sofrendo no Egito. Aí o que eu entendo, meus queridos? Deus, ele não deixou nada oculto. O erro de Moisés foi descoberto. Ele fugiu para o deserto, Deus falou com ele. Deus usou o erro dele, mesmo dentro de um erro dele que ele cometeu, Deus falou com ele. Deus fez uma promessa a ele que iria usar ele para libertar o povo que estava sendo oprimido no Egito. Deus respondeu à oração do povo que estava sendo oprimido no Egito. E envia Moisés para ser o libertador deste povo, para ser um instrumento de Deus lá no Egito, para falar com Faraó, para libertar o povo de Deus. Meus queridos, em meio à dificuldade, em meio à opressão, à angústia, tristeza, em meio ao desespero, pode clamar a Deus. Pode clamar a Deus que Ele ouve e responde a oração de um coração aflito. Deus tem ouvido as tuas orações em meios de tribulações, em meio à angústia. Não deixe de orar, meu querido. Nós aprendemos lições maravilhosas aqui nesses 3 capítulos que nós lemos. E no decorrer da leitura do livro do Êxodo, você vai ver quão grande e maravilhoso é o nosso Deus e quão amoroso e protetor é o nosso Deus. No decorrer da leitura do livro do Êxodo, você vai ver o quanto Deus ama o seu povo. Então, meu querido, se você está em meio à opressão, em meio a dificuldades, em meio à angústia, sentindo uma angústia, uma tristeza em seu coração, dobre teu joelho, clame a Deus, meu querido. Não deixe de clamar a Deus, porque Ele vai responder a tua oração.
Ele vai responder a tua oração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus conceda a vocês uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite maravilhosa com a sua família, uma noite maravilhosa de descanso. Que Deus possa te abençoar em tudo que você colocar as mãos. Que Deus possa fazer prosperar em tudo que você colocar os teus pés e as tuas mãos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço ao meu amigo Adilson Miranda, a minha irmã Jane, que Deus abençoe, Jane Machado, Antônio Rodrigues, Ana Pereira Alves, que Deus abençoe grandemente na paz do Senhor Jesus Cristo. A minha tia Lourdes, meu tio Sérgio Dal Ponte, a minha nora Atelita Oliveira, meu filho Bruno e também para minha irmã Andréia, um grande abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje lemos o capítulo 1, capítulo 3, ao capítulo 3 do livro do Êxodo. Amanhã, 19º dia, estaremos lendo o capítulo 4 ao capítulo 7 do livro do Êxodo. Deus tem bênçãos e ensinamentos maravilhosos para mim e para você. Amanhã eu te convido para estar comigo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.